Olá, mais uma vez, muito bem-vindos ao meu canal de vídeos. E dessa vez eu trago até vocês um Alan 560, esse belíssimo transceptor de mesa. Esse equipamento foi enviado pelo Hugo, aqui da cidade de Niterói, aqui no Rio de Janeiro, a cidade vizinha aqui é minha. E o Hugo me enviou esse equipamento para que eu esteja fazendo uma revisão completa nesse rádio, para que eu não deixe passar nada despercebido, um verdadeiro, ou melhor, uma verdadeira geral nesse equipamento. Em tudo, da recepção à transmissão, à estética, enfim. O Hugo passou para mim que ele comprou esse equipamento num site de vendas. E o equipamento chegando, ele colocou o equipamento no uso e ele acabou detectando aí uma série de problemas, as quais ele relacionou algumas aqui para mim. Uma delas, e que não é difícil de acontecer, que não está relacionado a um defeito, a um problema no rádio, né? Mas é a primeira que ele coloca em questão aqui, que é o reparo do amassado na traseira do rádio ocorrido durante o transporte dos correios. É um detalhe interessante e um ponto que a gente pode estar exclamando aqui nesse vídeo, que é em relação ao envio dos equipamentos, a acomodação dos equipamentos para envio através dos correios. A gente sabe que o correio não é nenhum sinônimo de qualidade no que se refere em relação ao cuidado com os produtos ao qual eles são responsáveis aí a estar efetuando as entregas, né? Se a gente for procurar na internet, a gente vai achar um monte de vídeos aí, câmeras escondidas aí de como é que eles tratam as encomendas. Sabendo disso, a gente tem que fazer uma boa embalagem, proteger bem, principalmente produtos eletrônicos, produtos sensíveis, frágeis. Eu já cansei de receber equipamentos aqui que vieram soltos dentro da caixa. Mas soltos, quando eu digo soltos, é o cara pegar uma caixa, pegar o rádio PTT, botar dentro da caixa, isolar a caixa e mandar. Então a gente já sabe o resultado, né? Equipamento que chega quebrado, amassado. Então a gente tem que fazer sempre uma embalagem que proteja ao máximo o equipamento, plástico bolha, papel, isopor, espuma, o que você puder usar para estar protegendo o produto que você está enviando é válido. Mesmo assim ainda acontecem acidentes, ainda acontece de chegar um equipamento danificado, amassado, imagina o equipamento solto dentro da caixa. Não é o caso desse aqui, né? Mas por se tratar de um equipamento pesado, a embalagem tem que ser mais resistente ainda, de preferência com isopor, um isopor grosso, travando bem o equipamento, é o ideal. Bom, os detalhes que ele passa aqui, uma revisão completa com, se possível, troca dos parafusos, troca do conector da antena, o conector está danificado, troca do cabo de alimentação, que inclusive ele me enviou um. Aí os problemas, pico de transmissão no Power-On. O que é isso? Ele está se referindo a isso aqui, ó. Alan 560 2990. Esses rádios, quando a gente liga, ele dá uma piscadinha aqui no LED, no Power-On. Isso é normal. Não é nenhum problema, nem significa que o rádio dá um pico de transmissão, que ele está dando um pico de saída. Eu estou com o equipamento conectado aqui ao watímetro, eu ligo. Eu não tenho nenhum pico de transmissão. Isso é normal, é só uma indicação do Power-On. Outros detalhes aqui, aquecimento exagerado no dissipador quando o rádio está em TX. O que acontece? Esse rádio ele tem um PA de RF que gera 100 watts de potência. Deixa eu desconectar ele aqui e virar aqui a parte de trás para a gente dar uma conferida. A gente tem um baita de um dissipador de calor aqui, né? Olha o detalhe aqui pro amassado que ele falou, tá vendo isso aqui, ó? Ficou uma brecha, né? Provavelmente levou uma pancada aqui no dissipador.
E o dissipador de calor desse PA de RF, tá aqui a amostra, um baita de um dissipador, né? Além desse dissipador atenuar a temperatura do PA de RF, ele atenua também a temperatura da fonte de alimentação. Os transistores da fonte ficam aqui, atrás desse encapsulamento. Então, quando a gente está em transmissão, a gente tem o aquecimento gerado pelo PA de RF e o aumento do aquecimento nos transistores aqui da fonte de alimentação. Então isso aqui trabalha muito quente, mas é muito quente mesmo. É normal. Trabalha bem quente. O ideal aqui, existe um kit para esse rádio, que é um kit de refrigeração com 2 coolers. No eBay você consegue encontrar isso. Ele encaixa certinho aqui com 2 ventoinhas e faz a refrigeração desse PA. É o ideal. O ideal seria isso vir de fábrica, né? Um PA de RF que fornece 100 watts de potência, ainda em conjunto com a dissipação de calor da fonte, sem uma refrigeração aqui da temperatura, né? O ideal é que viesse de fábrica com esse sistema. Bom, então o Hugo me passa problemas aqui também referentes à potência mínima em AM muito alta. Eu vou estar passando ele no watímetro já já para a gente conferir. Potência não reduz em SSB. Isso é normal? Não, não é. Esse rádio atua sobre a potência em SSB através do controle do ALC, que é interligado ao RF-PWR. Se isso não está acontecendo, e se estiver acontecendo só em AM, é porque provavelmente tiraram o transistor limitador de áudio desse rádio. Quando se tira o transistor limitador, ele deixa de atuar sobre o controle do ALC e consequentemente não fecha a potência em SSB. Recepção fraca em AM e SSB. É normal ou será problema de antena baixa? Bom, vamos estar verificando isso aí já já. Reparo desse emitter, ele está pão duro, está marcando sinais abaixo do normal. Demora para encher o sinal em SSB, ou seja, quando ele coloca em banda lateral, passa de AM para banda lateral, a recepção demora para aparecer. É problema. Diferenças no nível de volume entre AM e SSB. Vamos dar uma verificada também. Filtro ANB-ANL funciona invertido. É normal? Não, não é normal. Problema, vamos dar uma verificada. E o seletor pulando. O seletor, no caso desse rádio aqui, ele não é um seletor, é um encoder. Up-down. É muito comum esse rádio aqui apresentar esse problema. Esse, o 2950, 2970, todos os rádios que usam encoder, esses rádios, eles apresentam esse problema. É um mau contato que há aqui no encoder. Requer uma limpeza para poder estar resolvendo esse problema. Outros aqui relacionados a áudio, PTT e tal, né? Coisas mais supérfluas. Um detalhe que ele passa aqui em relação ao display. Ele está se referindo aqui ao display que, dependendo do ângulo de visualização, ele fica meio embaçado. Isso é normal, se trata de um display de cristal líquido, e o cristal líquido, dependendo do ângulo que a gente visualiza, ele perde o foco. Porém, existe um controle de contraste para poder estar melhorando essa visualização do cristal líquido, das informações mostradas no cristal líquido. A gente vai estar verificando isso também. O que eu pude perceber aqui é que a iluminação está fraca. Apesar de repente pela câmera não tá passando, né, isso, parece que está um pouco mais forte, mas não tá bem fraquinha, tá bem difícil a visualização. E só tem 2 níveis de controle de iluminação atuando. Só está atuando aqui em 2 níveis: desligado ou ligado. Existe aqui um meio termo, né? Médio, tom, máximo e desligado. Aqui o teclado também está muito fraquinho. Iluminação desse emitter também fraca demais. Bom, ele pediu para mim dar uma revisão nisso também.
Bom, o que eu vou estar fazendo agora? Vamos fazer uns testes aqui. Inicialmente teste de potência. Vou conectar o rádio aqui, a antena novamente. Fazer um teste de potência, na sequência um teste do receptor. Vou injetar um nível de sinal aqui para estar verificando os níveis de recepção. E na sequência vamos abrir o rádio para dar uma boa revisão, ver como é que ele está por dentro. Equipamento conectado aqui ao watímetro e a carga. Eu falei que ia conectar a antena, né? Correção aí. Então vamos lá. Microfone conectado. Potência em amplitude modulada, RF Power no máximo. Esse rádio de fábrica ele fornece 40 watts em AM e 100 watts em SSB, potência máxima. Usando aqui um elemento de 250 watts. Aproximadamente um pouquinho acima de 35, 36, 37 watts mais ou menos. Potência mínima em torno de 13 a 14 watts. Agora o detalhe aqui nesse equipamento. Alô, 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 alô. Nos picos de modulação a gente tem uma potência inversa aqui, a gente derruba a potência do rádio para aproximadamente 17 watts. Alô, 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 alô. Em modulação em torno de 22 watts. Problema grave aí de modulação negativa. Agora vamos passar aqui a potência em SSB. USB inicialmente. E a gente já parte de 5 watts em portadora. Alô, alô, áudio, alô, teste. Alô, 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 alô. Aproximadamente 95 watts de potência. Tá bom de modulação. Olá, 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 olá. Alô, 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 alô. 100 watts aí o rádio chegou a atingir. Tá ok. Tanto em AM quanto em SSB ele está ok de potência, suas potências máximas, porém em AM ele está dando modulação negativa, potência negativa, e isso é um indicador provavelmente de sobremodulação. E em USB a gente está tendo aí uma portadora de aproximadamente 5 watts. Em LSB a gente não tem problema de portadora. Alô, 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 áudio, alô. E os 100 watts também em LSB sem o problema de portadora. Agora nós vamos conectar o rádio à antena. Quero dar uma olhada aí como é que está a recepção dele na prática. E na sequência eu coloco ele no gerador de sinais. Olha, no chão, 4, 5 metros de altura a gente bota aí para fazer teste. Porque aí por só 2 escadas. Bom, aqui eu já percebo um detalhe no nível do sinal informado, a qual o Hugo havia comentado aí, né, que o sinal estava abaixo. O sinal desse camarada aqui é em torno de S9, 9 mais 10. Não estava chegando muito alto, mas estava chegando para dar para você ouvir. Agora não dá para ouvir nada. Em SSB a gente percebe que o S-Meter excursiona já com o sinal próximo ao sinal deles, um pouquinho acima, e o nível de volume também é perceptível que é um pouco mais alto.
detalhe aqui para recepção que ela vai esmaecendo, ou melhor, ela vai subindo quando passa para SSB. Interessante. E o filtro, que quando ele está desativado, ele reduz bastante a tonalidade, não é nem o nível do receptor. E aumenta o volume do áudio, mas não atua sobre a filtragem, não está atuando sobre a filtragem. Sumiu. E agora ele foi lá botar a antena lá com 12 metros. Em SSB. O filtro também é inoperante. Bom, então já vemos aí problemas na etapa do receptor em AM, nível de sinal aparentemente não é um problema dessa informação errada no S-meter, um problema relacionado ao nível do receptor e sim ao ajuste do S-meter. A gente tem mais um problema relacionado aí à filtragem. Tá aqui o encoder que tá louquinho. Dá uns saltos aqui, olha só, foi lá para 28 mil, tá louco. Então agora eu vou conectar o equipamento ao gerador de sinais, ao gerador de RF, para a gente estar fazendo uma análise dos níveis de sinal ali do S-meter e fazer também um check-up aí na gama de frequências do rádio para ver se está estável. Vamos fazer os testes agora dos níveis de sinal do S-meter, de indicação através do S-meter. Então esse teste é feito da seguinte forma, seguindo as informações do manual de serviço do fabricante para esse modelo em específico. Frequência de 26,965 MHz, um sinal de menos 67 dBm, não modulado. Frequência de 26,965 em amplitude modulada. E nós deveríamos ter aqui, segundo o manual de serviço, um sinal de S9. E a gente tem um sinal aqui entre S4 e S5. Agora vamos fazer aqui o teste no modo de SSB. Vamos dar um up aqui em 1 quilociclo. Sinal também não modulado. USB. E a gente tem aqui um sinal de S9 mais 20. S9 mais 10. Um pouquinho acima de... S9 mais 20, né? Um pouquinho acima ali. E nós deveríamos ter um sinal de S9. Então a gente tem aqui uma discrepância, né? Deveríamos ter 9 em AM, temos S4, S5. E deveríamos ter 9 em SSB e temos 9 mais 10 dBs. Completamente desajustados os níveis aí de sinal informados pelo S-meter. Agora eu vou fazer um outro teste aqui que é do nível de sinal do equipamento. Deixa eu dar uma pausa aqui, botar ali o gerador de sinais no nível correto e a gente dá prosseguimento. Agora vamos fazer aqui o teste do nível de sensibilidade do receptor. Frequência de 26,965. Nível de sensibilidade do receptor em amplitude modulada. Seguindo o manual de serviço do fabricante, menos 100 dBm, um sinal bem baixo. Vamos ativar aqui
sinal e a gente percebe aqui o receptor atuando no modo de amplitude modulada sem problemas. Vamos diminuir mais ainda esse sinal. Vamos botar aqui menos 130 dBm, bem abaixo aí do que o fabricante pede. Desligar aqui o sinal de modulação. E a gente percebe o sinal bem lá no fundo, bem no final. Atuando perfeitamente. Vamos colocar aqui agora em SSB. Ativando o sinal. A gente percebe o sinal no meio do ruído. Isso injetando o sinal bem abaixo do que o fabricante pede, né? Vamos subindo aqui o nível mínimo aceitável, menos 100 dBm. Então a gente tira a conclusão aqui que a sensibilidade do receptor está ok, dentro dos níveis mínimos aí que são pedidos aí para aferição. Agora eu estava fazendo umas experiências aqui em outras frequências e eu percebi que acima de 28 MHz esse rádio não está oscilando. A partir de 28 MHz ele começa a dar uma falha no VCO. Então vamos fazer aqui uma experiência. 26965. Vamos aqui para 27965, quase chegando em 28 MHz. Aqui ele já começa a apresentar a falha. Vou botar aqui em AM. Eu vou aumentar um pouquinho o nível do sinal para ficar mais fácil a percepção. Dá para perceber aí nesse ruído. Conforme eu for subindo aqui, vou subir mais 100 quilociclos. — 28065. Aqui praticamente o VCO já não oscila mais, só falha. Então a gente tem um problema também aí relacionado ao VCO do equipamento. Pode ser que alguém tenha mexido, descalibrado o VCO e o rádio não está abrangendo frequências mais altas, ou pode ser também um defeito, pode ser um problema aí no circuito, nessa área. Bom, passado esses testes, agora a gente vai abrir o equipamento aí, vamos dar uma olhada para ver como é que ele está por dentro. Também estou curioso, está lacradinho, ainda não abri. E assim a gente vai poder dar sequência aí aos reparos e deixar esse equipamento aí bacana novamente, ok? Vamos dar uma olhadinha aí dentro. Bom, de cara o que a gente já percebe aqui ao abrir esse equipamento é que esse rádio provavelmente era ou foi utilizado durante um bom tempo em local de beira de mar, né? Algumas peças de metal do rádio já se encontram totalmente enferrujadas. Aqui a blindagem do processador, alto-falante, blindagem aqui do linear. É perceptível a forma como a maresia afetou algumas peças aí do equipamento. Aqui na parte inferior nem tanto, mas na parte superior tem bastante peça de metal afetada.
A gente percebe algumas alterações aqui na PCI, mas nada de agravante. O rádio está bem legal, bem íntegro. Uma área aqui bem estranha, né? O camarada fez um servicinho bem ruim aqui nesse pedaço. Tem uma placa de bip, esses brinquedinhos eletrônicos colocados aqui. Isso vai ser retirado. A gente vai colocar o bip original do rádio funcionando. Vamos manter a originalidade do rádio nesse ponto. Os controles aqui estão bem intactos. Aqui o encoder que a gente vai estar recuperando. Vamos dar uma olhada do outro lado novamente. Nossa, mas que rádio pesado, meu Deus. O que eu tenho feito muito nesses rádios aqui é substituir a power supply, que é a fonte de alimentação, por uma fonte eletrônica, uma fonte chaveada de boa qualidade, óbvio, e com uma capacidade de corrente maior do que essa daqui. Eu conversei com o Hugo não quis, ele quis manter a fonte original, mas é válida essa substituição por dois motivos. A gente diminui, três motivos, né? O primeiro é a diminuição do consumo de energia, o segundo é o peso do rádio, que o rádio fica muito mais leve, e o terceiro é uma demanda de uma sobra de corrente, né? A gente bota uma fonte aqui que passa a fornecer uma corrente maior, e consequentemente o equipamento trabalha mais folgado. Os rádios, a Ranger, no caso a Ranger ainda fabrica esses equipamentos até hoje, e os rádios que são fabricados atualmente, eles já não vêm mais com fonte de tráfego, ele vem com essas fontes eletrônicas, essas fontes chaveadas já de fábrica, justamente para primeiro diminuir custo, né, porque é uma nova tecnologia, entre aspas, né, uma tecnologia antiga, mas empregada recentemente nesses equipamentos, o que acaba diminuindo custos, o peso do equipamento, e acaba tendo um resultado final mais satisfatório. Mas enfim, aqui a gente vai revisar essa fonte analógica, vamos deixar ajustadinha, funcionando direitinho. A gente já percebe aqui que aparentemente o integrado de áudio foi substituído, né? Botaram bastante pasta térmica ali. A placa de eco já não é mais a original. A placa que vem aqui é uma placa analógica, ela não dá muito efeito, né? Uma placa bem fraquinha. E já foi colocado uma placa mais moderna aqui. O Hugo tinha me perguntado a respeito da placa, se era de má qualidade. Não, Hugo, a placa é legal, dá muito mais efeitos do que a placa que vem aqui, tá? Pode manter a plaquinha aí, show de bola. Bom, é isso. É um rádio antigo, a gente chega à conclusão que é um rádio que já sofreu com reparos, já foi um pouco mexido, né? Então não é nada de assustador o que a gente vem encontrando aí. Um detalhe aqui para essa bobina. Camarada, cadê? Perdi o foco aqui, gente. Aqui, hein? O camarada botou aqui uma borrachinha para firmar aqui o ferrite. Então a gente já vê que vai precisar de uma boa revisão aí, né? Detalhe aqui para cola já fazendo a sua arte, ó, já corroendo tudo aqui. Pega foco. E existem outros pontos também nesse rádio que
já estão comprometidos por essa cola aí que a gente vai ter que revisar. Identifiquei também aqui que os transistores, os componentes responsáveis aqui pelo ALC, pelo controle de ALC, foram retirados, e com isso a gente deixou de ter aí, né, o ajuste de SSB, o qual o Hugo havia me comentado. E sem ter esse controle de ALC, a gente tem um problema terrível aí com emissão de espúrios, problemas graves aí com TVI, interferências, má qualidade de modulação em SSB. Bom, é isso. Vamos desmontar o equipamento todo aí e dar prosseguimento aos trabalhos. Daqui a pouco eu volto aí mostrando mais uma etapa. De volta aqui com o Alan 560, dando andamento aqui aos serviços nesse equipamento, e queria mostrar para vocês aqui a minha segunda bancada de trabalho, como eu estou precisando ocupar um pouco ela ali com esse rádio é muito grande, e eu estou mexendo aqui no PA de RF dele aqui na outra bancada, na bancada principal, e não cabe, né, o que eu estou fazendo ali junto com esse equipamento na mesma bancada. Então, já que eu estou usando ela aqui como step, ocupando aqui um pouquinho o espaço dela nesse momento, queria mostrar um pouquinho aqui essa bancada e falar sobre ela. Essa bancada aqui é a minha bancada de projetos, é a bancada onde eu monto alguns projetos, fabrico, confecciono as PCIs, as placas. Tenho aqui a minha furadeira de bancada que eu uso para poder estar perfurando as PCIs. Tenho aqui a plastificadora que eu uso para fazer o transfer aí para as placas de circuito. Meu laptop que eu uso aí com programas relacionados a rádio. Os projetos eu uso o meu outro computador aqui que tem uma tela um pouco maior, fica mais fácil de visualizar, mas eu pretendo estar concentrando isso somente aqui nessa bancada. E uma fonte regulada de bancada aqui para poder estar fazendo aí os testes dos projetos. E quando eu preciso de algum instrumento além, aí eu acabo pegando emprestado aqui com a outra bancada. Então aqui é a bancada onde eu estou me dedicando a novos projetos aí na eletrônica, que são projetos de programação. Estou trabalhando com alguns projetos aí em PIC, projetos de sintetizadores de frequência, BIP, o projeto de BIP já está pronto, né? E as placas de eco também, como eu falei, e alguns outros projetos que eu tenho em mente aí, mas tudo relacionados ao fluxo que eu trabalho, que é de faixa do cidadão. Eu tenho que fazer um grande agradecimento aí ao meu amigo Saniel, lá da cidade de Juazeiro do Norte, no Ceará, que o Saniel é um cara muito 100%, tem me ajudado muito aí nos projetos relacionados aí aos bips MP3, bips polifônicos. A gente está também aí com a parceria no projeto do sintetizador de frequências. Tem me ajudado bastante, me ensinado bastante coisa. Então, Saniel, cara, valeu mesmo aí. Só tenho a te agradecer pela ajuda aí, pelo conhecimento que você tem me passado aí na área. Então tá aqui o Alan 560. Eu posso dizer que já tem 70% do serviço adiantado aqui nele. Já foi revitalizada toda a iluminação. O problema do contraste aqui no display também foi resolvido. Foi feita a limpeza geral. Foram feitos os reparos. Foram feitas as trocas de alguns componentes que estavam defeituosos. Retirada da cola, de toda a cola aqui que havia aí no equipamento, enfim. Agora ele está aqui em stand-by, no aguardo.
que eu estou fazendo aqui agora o reparo, ou melhor, vou iniciar, né, o reparo e manutenção do PA de RF. Reparo, entre aspas, né, que o PA está funcionando, porém ele está com o bias desajustado. A gente vê aqui que os resistores de polarização estão com valores diferentes e nenhum dos dois está com o valor correto. Então os transistores estão trabalhando desbalanceados. Vou estar fazendo essa correção, vou estar fazendo uma boa revisão aqui no circuito da fonte, também aqui no circuito regulador. E estabilizador está muito mexido. O camarada também lançou pasta aqui com vontade. Está faltando um dos parafusos de fixação de um dos transistores. Né, uns detalhes aqui, fita, enfim. A aparência tá bem ruim também, né? Então eu vou estar retrabalhando aqui esse PA. Daqui a pouco eu vou passar um look aí antes de eu colocar no lugar para vocês verem como é que ele ficou. E aqui a estrutura traseira aqui do equipamento que empenou aí, né? Acidente no correio. Vou estar acertando, desempenando isso aqui. E dando uma boa limpeza também, né? Que tá bem suja, tá com uma aparência bem ruim. Beleza? Então é isso. Vamos dar prosseguimento aqui no PA de RF. Já já eu volto aí mostrando como ele ficou e dando continuidade ao trabalho. Mais uma etapa do Alan 560. Agora o PA de RF em conjunto com o regulador e estabilizador de tensão da fonte. Esses dois blocos já foram revisados. O amplificador de potência foi revisado. Detalhe aí das soldas dos transistores, né, como é que estava antes e agora depois de revisado. O PA de RF, além de uma revisão completa, foi restabelecido o seu circuito original com a retirada daqueles resistores que adaptaram aqui para a polarização do bias. Foi tudo colocado original. Aqui o detalhe para os dois resistores originais para o controle do bias, um para cada transistor. O bloco aqui do regulador e estabilizador de tensão foi todo revisado, limpo. Tudo limpinho, revisado e pronto para ser anexado ali a estrutura do equipamento para a gente dar prosseguimento e andamento aí aos trabalhos. Aqui os cabos de RF. Os cabos estavam todos arrebentados aí, pelo menos dois, né? Um nem tanto. Cadê esse menorzinho aqui? Esse aqui é o que estava menos ruim. Coloquei aqui um espaguete termorretrátil para poder estar reforçando aqui as conexões. E esses dois aqui que estavam bem danificados foi refeito. E também colocado aqui o termorretrátil para a gente estar reforçando aqui as conexões e evitando aqui o problema que aconteceu aqui, que é a quebra. Esse conector ele é um pouco frágil. E você tirando e colocando, se não tiver muito cuidado aqui, ele acaba esgaçando aqui na conexão, fica apresentando aí uma série de problemas. Beleza? Então vamos para mais uma etapa aí da montagem do equipamento. E aí, estou de volta com o nosso belíssimo Alan 560. Equipamento pronto. Revisão completa, alinhamento geral,
E vou falar um negócio pra vocês, hein? Esse rádio ficou muito bacana, ficou muito legal. A partir do painel frontal, a iluminação do rádio foi toda revitalizada. Iluminação de LED super branco no S-Meter. LEDs do painel de controle foram substituídos, os LEDs âmbar foram substituídos por LEDs de alto brilho. A iluminação do display, que acendia muito fraca, foi acertado um problema no sistema que alimenta todo esse conjunto de alimentação de iluminação. E agora a gente tem uma iluminação forte, firme e funcionando aqui as funções fraca, média e forte. Funcionando perfeitamente. Bom, além dessas alterações aqui perceptíveis no painel frontal, a única coisa que foi alterada aqui também é referente ao clarifier, que agora ele é unificado. Esse rádio ele tem uma certa deficiência na sintonia em transmissão. O que acontece com esse equipamento? Os ajustes, os passos de sintonia através do display só vão até 100 Hz. Ou seja, se a gente precisar fazer uma sintonia em SSB, a gente vai ter pulos de 100 em 100 Hz. Se o camarada tiver com uma sintonia entre 205.000 e 205.100, esquece que a gente não vai conseguir ajustar a transmissão. A gente consegue ajustar aqui a recepção do camarada, puxar aqui a sintonia do receptor, porém o transmissor vai continuar chegando fora para o camarada. Ou vai chegar em final tudo 0, ou vai chegar em final tudo 100. E agora com o clarifier unificado, a gente consegue atuar dentro dessa casa aqui de 0 até 100 Hz, ou enfim, a frequência que a gente quiser. A gente consegue ir a partir de 1 Hz, porque agora a gente atua aqui na transmissão e na recepção. Então, sintonizou uma frequência em SSB, a gente não precisa mais fazer a sintonia aqui. A gente faz a sintonia no clarifier, sabendo que vai estar atuando tanto na transmissão quanto na recepção, vai bater certinho lá pro fulano que a gente estiver sintonizando. Beleza? Bom, a parte mais legal desse rádio foi o interior. O interior do rádio foi todo limpo, foi dado uma atenção especial a todo o chicote, parte do processador, chicote da iluminação dos S-meters. Bom, aqui a parte do final vocês já acompanharam no vídeo anterior, já viram como é que ficou aqui o circuito da fonte, do amplificador linear. Foi dada uma atenção especial aqui à placa de eco também. A placa de eco estava instalada errada, estava sem seus pontos de aterramento, gerava ruídos e zumbidos aí durante a transmissão, foi tudo refeito. Bom, agora eu vou dar uma pausa aqui para poder virar esse rádio, que ele é muito pesado, e vou mostrar como é que ele ficou pelo outro lado. A placa totalmente limpa, foi dada aquela atenção, né, bacana aí na placa, em referente à limpeza, refazendo as trilhas que estavam danificadas, principalmente aqui nessa área desse regulador. A gente pode ver que uma parte da trilha que já não existia mais, a gente teve que refazer aqui com o próprio terminal do componente. Aquela placa de bip que havia instalada aqui foi eliminada, retirada. O rádio agora está com o bip original e aquele bip clássico do 560, que é o pri, pri. Ele dá um corte, né? É bem familiar, bem fácil de identificar que a pessoa está usando esse tipo de equipamento quando se escuta esse bip.
parte do PA de RF que também foi retrabalhada. Bom, então basicamente é isso. O rádio bem diferente, ficou bem legal. A estrutura de ferro, vocês lembram que estava amassada, foi acertada também. Deixa eu ver se consigo virar ele aqui. Nossa, esse rádio é muito ruim de manusear, é muito pesado. Foi dado um talento aqui no conector. O conector estava bastante oxidado, estava bem danificado. Foi todo desmontado, foi tirado aqui o pino central, foi limpo também. O Hugo estava vendo aí a possibilidade de estar trocando esse conector aqui, mas não houve a necessidade de fazer a substituição. O conector está depois da limpeza e reparo, chegou a ser bem a ser um reparo, né? Mas a gente tirou o pino central, deu uma pressão nele, não tem folga excessiva, o conector está perfeito, está funcionando direitinho e é o original do equipamento. Vou virar mais um pouquinho. Tá aqui a estrutura, estava toda amassada. Vocês lembram, esse rádio levou uma pancada no correio, no transporte. Foi tudo desamassado, ficou sem nenhum vestígio. Tem o protetor aqui dos transistores de saída, que eu vou estar colocando, dei uma pintura neles. Eu vou estar colocando, isso aqui é a proteção, porque a carcaça dos transistores é energizada, então se cair alguma peça de metal, um fio, uma chave, bater aqui com a carcaça do equipamento, gera um curto-circuito. Por isso que tem que ter aquela proteção aqui. E o que eu mais vejo é rádio sem isso. 560 sem isso aqui, sem a blindagem do PA de RF e sem essa proteção aqui do processador. O pessoal arranca isso, acha que não tem função, que não tem utilidade, né? Aí some, come com farinha, não sei o que o pessoal arruma com isso não. Bom, então é isso aí. Vamos ligar o equipamento, fazer uns testes aqui de potência. Na sequência vamos ligar ele na antena para vocês verem como é que ficou a recepção do rádio, a filtragem atuando. Ficou tudo muito bacana, muito legal. A gente vai estar vendo isso a partir de agora. Bom, então vamos lá, vamos passar aqui as medições de potência. Inicialmente amplitude modulada. Gente, desculpa aí, deve estar reparando que eu tô com a voz meio estranha aí, mas é gripe. Tá um calor infernal aqui no Rio de Janeiro. E aqui a sala aqui só tem condições de ficar aqui dentro com ar condicionado. E eu preciso sair aqui várias vezes aqui de dentro da sala para ir em casa, fazer alguma coisa aqui e tal. Aí choque térmico violento, dá pra ter uma ideia, né? Eu tô ficando meio baleado aí, mas vamos lá. Eita. Então vamos lá, potência em amplitude modulada. Vocês lembram que esse rádio estava com, acho que era aproximadamente 40 watts, né? Porém estava com modulação negativa. Quando a gente falava, a potência do rádio caía drasticamente. Agora vamos fazer aqui uma comparação, né? Vamos aqui nesse elemento de 50 watts, portadora, 40 watts de potência, conferindo aqui na outra pastilha de 250, 40 watts, alô, 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 pico positivo, alô, 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 já não temos mais aquele problema, certo? Agora vamos fazer a medição de pico aqui, potência máxima e amplitude modulada, o sinal de 1 kHz por 30 mV RMS. Vamos acionar aqui o gerador, passa de 50 watts, 55 watts de potência de pico. Vou desligar o gerador. 40 watts, 55 watts de pico em AM. Agora em SSB, RF Power aqui continua aberto. Para esse equipamento o fabricante pede o mesmo ajuste do gerador de áudio. Então a gente vai continuar aqui com o sinal de 1 kHz por 30 mV RMS. Vamos acionar aqui agora direto na escala de 250.
100 watts de potência. Desligado. 100 watts de potência. Potência máxima em SSB. O equipamento ficou bem legal com suas potências padrão de fábrica, porém com modificações no circuito modulador para a gente ter um swing positivo, a gente ter um ganho de potência positiva efetiva em amplitude modulada. Agora eu vou conectar o equipamento ao gerador de RF para a gente ver se ele está com sensibilidade em todas as frequências de 26 a 32 MHz. Vocês lembram que ele acima de 28, acima de 27.900, né, se não me engano era isso, ele não oscilava, o VCO do rádio estava locado. Esse rádio não funcionava a partir de 28.000. Então vamos fazer a conexão aqui, só um minuto. Bom, agora a gente vai estar fazendo um teste aqui, que é o teste de sensibilidade do receptor. Apesar de eu já ter feito essa demonstração aí no vídeo inicial de apresentação do equipamento, a gente constatar que está tudo ok, a gente vai refazer essa experiência aqui para ver se continua tudo em ordem depois do equipamento alinhado. E até mesmo para a gente poder ver se o rádio agora está oscilando acima de 28 MHz, como anteriormente ele não estava, né? Havia um problema. Então o que vai ser feito aqui? Vai ser injetado via antena um sinal de 0,5 microvolts, algo em torno de menos 113 dBm. É um nível muito baixo, é um nível mínimo que o equipamento tem que, vamos botar assim, que ele tem que ouvir, que o receptor tem que escutar. É um nível mais baixo. Claro que ele vai conseguir captar sinais abaixo desse nível, sinais bem mais baixos. Mas esse é o padrão de fábrica para a gente saber que o equipamento está alinhado e está com uma boa sensibilidade de recepção. Então a gente vai estar injetando esse sinal agora. Eu vou começar aqui na frequência de 26.000, que é a frequência mínima do equipamento, a frequência de início. E a gente vai fazendo isso aí em pulos de 1 em 1 MHz até a gente atingir a frequência de 32 MHz, beleza? Já estou com o gerador conectado ao equipamento. Por ser um nível muito baixo, a gente não consegue detectar ele na recepção. Eu posso ligar e desligar o gerador ali, eu não vou detectar esse sinal, por ser um sinal muito baixo. Então para isso eu tenho que estar com a modulação injetada junto com esse sinal. Vou estar ativando ela aqui agora. Estou usando um nível bem baixo, em torno de 30%. E a gente já percebe aqui o sinal no meio do ruído. Vamos supor que isso aqui seria QRM e esse sinal no meio da QRM. Um exemplo, né? Um sinalzinho de rádio bem baixo, bem distante, bem fraco. O rádio tem que ser capaz de detectar esse sinal com esse nível. Bom, vamos passar aqui para 27 MHz. Continuamos captando o sinal. Vamos passar para 28 MHz. Ainda temos o sinal. 29. Bom, em 28 a gente já não tinha o sinal, né? Anteriormente, vocês lembram? 29 MHz. 30. 31 e 32 MHz. Em amplitude modulada a gente também tem o sinal. Estava em SSB. Bom, então
A gente já chegou à conclusão que o equipamento está com uma sensibilidade no receptor legal, bacana, conforme os padrões de fábrica. O rádio está oscilando de 26 a 32 MHz, ok, sem problema. Então a gente vai agora conectar esse rádio à antena para a gente ver como é que ficou a recepção dele, fazer um contato aí com alguém, espero que tenha propagação, se não tiver a gente faz um contatinho local, né? E finalizar aí o trabalho desse equipamento, ok? Então vamos lá. De volta aqui com o equipamento agora conectado à antena. Agora a gente vai fazer uma análise rápida aqui para ver como é que ficou a recepção do equipamento. Infelizmente nesse horário aqui as condições de propagação não estão legais. Eu já estou um tempo aqui tentando conseguir um horário aqui com uma boa condição de propagação para fazer um teste, mas infelizmente não está muito bacana não. Deixa eu botar aqui numa frequência onde não tenha ninguém falando. Bom, a atuação do filtro Noise Blanker agora ele está ativo tanto em AM quanto em SSB. Anteriormente ele não funcionava. Vamos dar uma olhada aqui nos níveis de ruído, em torno de S1, filtro desligado, S3 de ruído, ANL Noise Blanker, filtro atuando aí legal. Não estou com muito ruído aqui nesse horário. Esse horário até que tá legal aqui. Agora dependendo da condição de ruído, de QRM, a gente vê uma atuação bem maior aí do filtro. Nível de recepção, a gente está aqui em SSB, vou passar para M. SSB. E a gente não tem mais aquela diferença absurda entre os níveis de volume que haviam antes aí entre as bandas. Filtro em amplitude modulada, também ali em torno de S1, S2. Vou desligar o filtro. S3 de ruído. ANL, filtro Noise Blanker. Então o filtro aí tá bacana, atuando entre ambos os modos de emissão do equipamento. Vamos passar para SSB. Vamos dar uma procurada aqui numa estação. Poxa, a propagação tem andado tão boa aí, pelo menos a semana passada estava tão legal, mas foi só dar uma esquentada violenta. Hoje está fazendo muito calor aqui no Rio de Janeiro, gente, muito quente. E a propagação deu uma fechada. Portugal chegando tão fraquinho. O William estava falando aqui ainda agora. O William estava chegando até forte, mas o William, aquele negócio, ele não precisa nem ter propagação para aquele homem chegar aqui arrebentando. Muito ruim as condições de propagação. Vou dar uma pausa aqui. A hora que entrar alguma estação aqui eu vou tentar firmar o contato e eu volto. Só um minuto. Buenas tardes, de Papa Uniforme 1 Papa Yankee Zulu. Papa Uniforme 1 Papa Yankee Zulu. Papa Uniforme 1 Papa Yankee Zulu. Yes, correto? Buenas tardes. Ok, buenas tardes. Papa Uniforme
Papa Uniform 1, Papa Yankee Zulu, Charlie, xilófono 3, Tango Radio. Ok, Charlie X-Ray 3, Tango Rádio, operador Victor por Uruguai, no retorno Papa Universidade 1, Papa Yankee Zulu. Mi nombre es André e estou acá na cidade do Rio de Janeiro, Brasil. Ok, Victor, muito bem escutado acá em Rio de Janeiro. Parabéns por tus condições. Eu estou testando um equipo acá, Victor, testando um equipo acá monobanda para os 10 metros. Eu gostaria de saber se tu me escutas bem, como está a questão de áudio e sintonia de minha equipo acá. Me desculpa pela intromissão aí, por atrapalhar tu chamada geral. Solamente para me saber as condições de transmissão acá de minha equipo. Ok, Victor. Charlie X-Ray 3, Tango Rádio, de Papa Universidade 1, Papa Yankee Zulu. Papa Universidad 1, Papa Yankee Zulu, Andrés, Charlie, xilófono 3, Tango Radio. A 100% ahí tu señal, 9 más tu señal con muy buen audio, un audio perfecto ahí. Así que bueno, te felicito por la forma de trabajar que tienes, Andrés, ya que estás saliendo con muy buena señal y muy buen audio. Yo estoy transmitiendo con un Cobra 148, 18 vatios en una Pena Astron, y más nada ahí, ya que estoy transmitiendo desde el centro de una ciudad acá, y si pongo alguna ayudita, tengo problemas con la vecindad por el tema de la televisión y el tema de la radio, y bueno, así para no tener problemas, hago un poquito basta. Pues tiene así, Papa Uniform 1, Papa Yankee Zulu, Charlie, xilófono 3, Tango Radio. Ok, Charlie X-Ray 3, Tango Rádio, Victor, no retorno Papa Universidade 1, Papa Yankee Zulu, Andrés, por Rio de Janeiro. Correto, tudo compreendido? Estás com uma emissora 148 da Cobra, uma antena Astro 99. Eu estou aqui operando com o equipo da Alan, um modelo 560 560. É um equipo de mesa, um rádio que libera de 100 vatios de potência. É uma antena diretiva de 3 elementos. Acá, mesmo tu tendo aí na potência baixa de 18 vatios, correto? Te escuto muito bem. 5.7, 5.6, 5.7 tu sinal. Está com boas condições também, um excelente áudio, um áudio muito bueno. Está propício aí a fazer buenos DX, buenos contactos com certeza. Também sou adepto de baixa potência, ok, Victor? Não gosto muito de operar com equipamentos com potência elevada. Ok, mas este equipo acá está em teste, né? É um equipo de um cliente acá do laboratório. É um equipo que está em teste. Ok, Victor, meu amigo, muitas graças, saludos para ti e família. Acá, muito agradecido pelo contato, pela tua cordialidade e pelas tuas informações passadas aqui para mim. Acá, um forte 73, te desejo muita paz, saludos a todos e desde já te agradeço. Acá, Charlie X-Ray 3 Tango Radio, Papa Uniform 1, Papa Yankee Zulu e peço minha liberdade. Ok, meu amigo, muito obrigado. Ok, Papa Uniform 1, Papa Yankee Zulu, Andrés, Charlie, xilófono 3, Tango Radio. Sigue ahí la modulación clarita, la señal también, 9 más. Así que bueno, ese equipo está saliendo al 100%. Gracias a ti por atender mi llamado, Andrés. Les deseo para ti, para tu familia, de felicidad y
Acá Victor, muchas gracias también. Fuerte 73. Hasta la vista, tchau. Tá aí, Hugo. Teu ala 560 tá pronto. Todos os reparos efetuados, alinhamento geral, o rádio tá 100% operacional. Tudo foi corrigido nesse equipamento para poder estar deixando ele 100% funcional. Espero que fique muito satisfeito aí com os trabalhos que foram executados no seu equipamento. Mais uma vez eu te agradeço pela confiança, pela preferência. Espero que você realize muitos contatos com esse equipamento, que você estreite ainda mais aí os seus laços de amizade com a turma aí da faixa do cidadão. Para o pessoal que me acompanha, mais uma vez aí o meu grande abraço, né? O meu forte 73 a todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo trabalho, até o próximo equipamento.